Então, bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a este Conferências dos Cartuchos, a aplicação arte e audiovisual. Vamos começar a nossa primeira ação com um workshop. Tenho colaborar eu e o outro e vou passar a apresentar-vos as nossas formadoras que vão estar comigo. Doutora Ana Paula Rocha, doutora Dulce Gonçalves e Danuta W, o resto não sei como. Mas já agora diz-me o nome, porque à tarde vou ter, tenho lá meninas e vou aprender. É Wojciechowska. Wojciechowska. Ok, sejam bem-vindos e bem-vindas e passo, portanto, o leme do barco ali para as responsáveis pelo workshop. Muito obrigada. Muito bem, então olhem, desejamos as boas-vindas em meu nome, da Dulce e da Danuta. Agradecemos o vosso interesse revelado pela inscrição neste workshop e queríamos também agradecer ao Amada Forma que nos convidou e que nos acabou por levar a estabelecer teias também entre nós as três, uma vez que todas temos formações tão diferentes. E por isso tivemos que nós próprios fazer aqui uma teia multicultural, até porque a Danuta é canadiana, não é portuguesa. Também sou. Não. Também és portuguesa de coração, não é? Mas como temos nacionalidades diferentes, as teias são também por esse aspecto. Ora, este desafio de facto acabou por nos interligar aqui num diálogo e numa interculturalidade que depois resultou na criatividade que vamos experienciar hoje aqui ao longo de toda a manhã. E portanto este desafio que a Adelaide nos lançou, que também nos deu muito prazer construir, esperemos que seja do vosso agrado e que venham aqui aprender alguma coisa. Eu gostava só de saber profissionalmente o que é que cada um de vós faz e já agora que digam o nome para nos conhecermos um bocadinho melhor. Começamos aqui pela esquerda. Eu sou a Laura, sou professora de Educação Visual e Educação Tecnológica, trabalho com a minha gestão. Muito obrigada. Eu sou Paula Celeste, sou professora de Visual do CCI. Eu peço desculpas, estiveram cá a passar comigo quando eu tanto. Lembras-te do trabalho, nós achámos muita piada, eles não chegaram a fazer o texto, mas daqueles livrinhos, é muito engraçado. Agora lembrar-me, resultou muito bem. Isso é verdade. Muito bem. Estava a ficar um pouco vermelha. Não. Eu? Sim, parece uma roupa assim vermelha com frio. Vai, eu não sei. Não tenho que dizer. Eu achava que ela não projetava muito. Então parece a ordem de género, não sei se eu só Dois lá meu vestido. Pronto, vem ela. Então vai, continuemos. Eu sou a Agostinha, sou amiga e sou professora de português de Alcine. Sou Sandra e sou professora de Ciência Civil. Meu nome é Maria Luciana, sou educadora de educação. Eu sou Minária Pereira, sou professora de música português. E temos ali uma distraída. Eu sou Isabel Braga, sou professora de militar. Helena Cruz, professora de Educação Dramática e História. Mauro Gentil, sou educador e formador no Museu de Cicero. Elsa Moita, onde está o quadro? Eu sou professora de português e inglês, neste momento. Sim, já fizeram cá as pessoas. Maria José, professora de Geografia. Mas eu também professora de Educação Visual. Pronto, e isto é já agora o colega que acabou de entrar, aqui a formando. Eu sou Albina, professora formada E pronto, estou cá. Pronto, este levantamento também é no sentido de perceber quem são as pessoas que aqui estão e o interesse que podem também retirar das aprendizagens que vamos aqui tentar passar-vos. E uma vez que todos são educadores, a ideia, e já que nós de avanço pensámos precisamente isso, que o contexto
seria precisamente relacionado com educadores. Educadores no sentido que são professores, lidam com jovens e, portanto, importa-vos estas aprendizagens eventualmente para a aplicação prática. E, portanto, a nossa intenção foi mesmo isso, foi conceber aqui uma série de estratégias e de fórmulas que poderão eventualmente adotar em situação real, porque as salas de aula são cada vez mais multiculturais. Nesse sentido, construímos aqui um título que designámos de Teias Multiculturais promovidas por plataformas colaborativas de partilha. E a ideia é precisamente estimular a multiculturalidade e a boa convivência entre jovens que podem ter origens diversas, mas de algum modo, fazer uso de uma plataforma que poderá ser colaborativa. No caso em particular aqui, ela não vai ter esse aspecto colaborativo só porque nós não podemos trabalhar com a plataforma aqui, mas a ideia é dar-vos a conhecer, de facto, uma fórmula online que permitirá então o registro de tudo o que se irá fazer e que em situação de aula resultaria na interação entre alunos através daquela plataforma. Portanto, pensem assim, aquilo que estamos aqui a fazer hoje poderia ser numa sala de aula, poderiam ser os nossos alunos e depois, então, solicitar-lhes que partilhassem tudo numa plataforma. Neste caso, sou eu que vou fazer, mas se eu pretendesse, não é? Todos teriam acesso a mexer e dessa forma, então, colaborativa, trabalhar numa teia. Ora, vamos então tentar perceber o que é uma educação intercultural. Para educar, nós temos que formar e, por isso, toda a formação sistemática que visa desenvolver, quer nos grupos maioritários, quer nos minoritários, uma melhor compreensão das culturas e identidades nas sociedades modernas, está a ter esta função. Também quando promove atitudes mais adaptadas ao contexto de diversidade e cultural, através da compreensão de mecanismos que, sejam eles psicossociais ou sociopolíticos, são capazes então de eliminar os fatores que são discriminatórios. Por outro lado, se conseguimos promover uma maior capacidade de comunicação entre pessoas de grupos socioculturais diferentes, estamos então também a fazer uma intervenção que é adequada. E, portanto, o que se pretende, através desta formação sistemática, é uma maior capacidade de participar na interação social, interação essa que é criadora de identidades e de sentido de pertença comum a uma humanidade e, portanto, também o entender o outro. Ora, aquilo que vamos aqui fazer, então, tem a ver com o trabalho com histórias. Nós vamos aqui trabalhar histórias. E vamos então, através desse trabalho, identificar-nos e identificar o outro. Portanto, a ideia é fazer uma viagem, porque através do trabalho com as histórias nós podemos fazer uma viagem. Uma viagem que será ao interior de nós mesmos e aí vamos desnudar anseios, medos, sonhos. Uma viagem que é promotora da formação, do caráter, da descoberta da vida. Ela vai por si só também enriquecer-nos pessoalmente, vai também promover uma aprendizagem da vida em sociedade. Ela por si permitirá então resolução de conflitos, portanto temos aqui uma série de benefícios e será incentivadora da tolerância intercultural, através de momentos de criação, recriação, reflexão e partilha. E portanto a partilha será o último momento ou será contínuo. Bom, então nós escolhemos trabalhar com histórias porque essas histórias permitem ilustrar a aprendizagem, gerar um percurso, uma trajetória, mas ao mesmo tempo, portanto, provocar uma aprendizagem. E porquê é que eu digo isto? Porque a leitura, a escrita e a ilustração estimulam oportunidades de constante interrogação e por isso estimulam também a reflexão, onde o sujeito se representa perante si mesmo e os outros, a construção simbólica do indivíduo,
a construção do universo que o cerca, uma aceitação multicultural da diferença do outro e, mais importante de tudo, permite desconstrução de estereótipos que são tão redutores e que por vezes criam bloqueios e não permitem que as pessoas se interliguem, acabam por estar cada um na sua concha, não é? Ora, trouxe-vos aqui um esquema que James Banks criou e que pretende ilustrar, porque James Banks é um professor americano que já trabalha nas questões da diversidade e da multiculturalidade há muitos anos e, portanto, ele é uma referência nesta área. E ele fez aqui um esquema que permite compreender como a nossa ação é fundamental e podemos ter uma ação em diferentes níveis. Podemos começar no nível mais soft, vamos chamar-lhe assim. Quando temos uma ação que é episódica, então temos, por exemplo, a manifestação de interesse pelas datas, pelas festividades, não é? Podemos comemorar uma festividade em sala de aula que tem a ver com a tradição e a cultura do outro, ou da nossa, não é? Mas isso são situações episódicas. Portanto, o que se pretende é um crescendo de ação que será potenciadora desta interculturalidade. Quando ela é aditiva, ela então é transmitida através dos conteúdos. E aí estamos a ter uma ação então mais aprofundada. Mas mais aprofundada ainda é quando ela é transformativa. Portanto, o que nós pretendemos aqui será dar-vos experiências que serão gradativamente e preferencialmente concentradas nos dois últimos níveis. Transformativa, porque altera pontos de vista, e interventiva, porque aí as relações de poder diluem-se e não temos então uma cultura dominante e uma subjugada, mas a tal salada, como os canadianos costumam dizer, uma salad bowl, em que todos estão dentro e convivem. Portanto, não há necessidade de uns, como é que se diz? Eu só me estava a ver a palavra em inglês, de uns, que é a ideia do melting pot, fazerem derreter. Exatamente, portanto, diluírem a cultura dos outros, mas conviverem de uma forma saudável. Podes continuar? Este ponto de vista é de quem? Quem é que referiu? Este ponto de vista é de James Bank. Ora, a ideia é pensarmos como é que um livro, como é que uma história pode promover a interculturalidade, como é que a ilustração também pode contribuir para isso. Mas contribuem para o entendimento, por exemplo, que o outro é diferente, não é? Que há diferenças. E isso pode ser um ponto de partida. O outro é diferente, eu reconhecê-lo como não igual a mim. Por outro lado, eu também sou diferente do outro. E por que não? Porque é que não é de ser? E cada um tem um espaço e pode dar um pouco de si mesmo. Portanto, pode haver então aqui a solidariedade, a partilha, a cooperação. E isto permitirá ver o mundo com outros olhos. Às vezes, só viajando é que nós conseguimos isso. Mas às vezes não é preciso viajar, basta nós lermos, nós percebermos que há mais para além de nós. E por isso há muitas maneiras de se ir muito longe e de compreender. Então, a colaboração é fundamental, porque quando nós trabalhamos de forma isolada e independente, nós estamos a entrar em interação com o outro da forma que aqui se pretende. Por isso, então, trouxe-vos aqui a explicação como ponto de partida, não é? O que é colaboração? É um processo onde duas ou mais pessoas ou organizações trabalham conjuntamente para atingir um objetivo comum. E, portanto, nós todos aqui vamos ser, então, uma organização, um conjunto de pessoas que vamos tentar atingir um objetivo comum. E vamos partilhar conhecimento e aprendizagem. Ora, e vamos então estabelecer teias de colaboração. E em que medida que estas podem potenciar a aprendizagem. Reparem, eu trouxe-vos também aqui um autor, Jay Cross, ele é professor em Houston e release em português, lançou portanto, um estudo muito recentemente, no início de 2014, que revela isto. Ele percebeu, junto dos jovens universitários com quem tem vindo a desenvolver o seu trabalho, percebeu que nós temos várias formas de aprendizagem e há uma dosagem
quanto à forma como nós estabelecemos as nossas teias para aprendermos. E reparem como ali aquela bolinha mais pequenina resulta da aprendizagem ou do conhecimento que adquirimos individualmente. Portanto, quando sozinhos, nos dedicamos à leitura, nos dedicamos a surfar a net, enfim, tudo o que advém de uma aprendizagem que é individual tem um peso de 10%. Isto já se altera e acrescenta, portanto, essa aprendizagem individual é depois acrescentada em 20%, portanto, já temos aqui 30%, pela aprendizagem que advém da observação dos outros. Então, em sala de aula, temos os nossos alunos a observar-nos, a ouvir-nos e, portanto, a ouvir também os seus colegas e, portanto, quando trabalham em grupo, temos aqui mais 20% que é acrescentado ao conhecimento. E temos uma grande percentagem desse conhecimento que é efetivamente adquirido, são 70%, através das experiências em rede. São estas que provocam o maior grau de conhecimento e de desenvolvimento de competências. Sendo esta aprendizagem então facilitada por sistemas e plataformas colaborativas de partilha. Portanto, sempre que proporcionamos estas situações, nós estamos a promover um conhecimento que é muito mais acrescentado do que quando ele é individual ou só por observação. E por isso, dou-vos a conhecer, e aqui estamos então num campo muitíssimo prático, estou-vos a dar a conhecer uma plataforma que se chama Linuit. Estão a ver ali em cima do lado esquerdo? Linuit, e que não é mais, e mais Linuit, pronto, e que não é mais do que o Placar. Linuit.com. Eu escolhi esta precisamente por ser tão simples, tão intuitiva de utilizar. Podia ter escolhido N outras, podia ter construído, por exemplo, escolhido uma que é o Blockster, que é extremamente atraente, engraçada, mas pensei, pronto, esta para beginners é particularmente interessante. Estão a ver ali do lado direito, no cantinho do lado direito, eu vou buscar aqui o pointer para conseguirem perceber o que eu estou a dizer um bocadinho melhor. Mas esta plataforma colaborativa nós não vamos propriamente trabalhar e ver agora na parte da manhã. Também isto era só, no fundo, isto é uma abordagem para perceber o caminho que a nossa formação hoje vai ter. Este é o último ponto a que nós vamos chegar, que é o ponto interdigital. E portanto, Gloss é G-L-O-S, Gloss com G, G-L-O-G-S-T-E-R, Glockster. O Glockster permite fazer cartazes, mas permite, colocando-os, deixando-os online, nós podemos descarregá-los e ele fica não interativo. Mas, uma vez na plataforma, portanto, mantido online, ele permite, tal como este, que o vídeo seja visto, que a música seja ouvida, portanto, e é extremamente atraente. Sempre que eu faço posters, vou sempre àquela plataforma e, às vezes, também coloco os jovens a interagir colaborativamente através do Glockster. Mas essa requer um bocadinho mais de atenção e, portanto, de experimentação. Esta, de facto, é muito intuitiva. A única coisa que precisam é de trabalhar com este quadradinho. E, como estão a ver, estão ali uns post-its. Portanto, é mesmo a ideia de um placar onde nós vamos colocar posts. Aqui, assim, o que estão a ver neste momento é a apresentação da própria plataforma. Portanto, ela está-vos a explicar o que é que permite, o que é que pode introduzir, vídeo, imagem, PDFs, os tais post-its. Aqui abaixo é só para nós corrermos entre plataformas, ou seja, entre placares. Podemos estar neste, ir para aquele, porque entretanto já temos vários. E aqui abaixo estão a ver um calendário, não estão a ver bem, mas está aqui um calendáriozinho. E neste momento este quadradinho indica o sítio onde nós temos. Portanto, este é o nosso placar inteiro, ele é muito maior do que aquilo que estamos a ver neste momento e nós só estamos a utilizar este bocadinho aqui. Portanto, é para nós termos a noção do espaço onde podemos trabalhar. E, portanto, a única coisa que temos de fazer é ir arrastando post-its, inserindo um vídeo, inserindo imagens, que é aquilo que eu vou fazer hoje. A nossa experiência, a nossa trajetória aqui durante a manhã vai ficar toda neste placar. Se eu fosse professora em ambiente de aula, então eu solicitaria aos meus alunos que trabalhassem todos nesta plataforma, por exemplo, no final de uma experiência em grupo ou ao longo da experiência de grupo, para irem construindo o seu placar.
Vamos então perceber quais Se são fosse uma as... parede. É uma parede, exatamente. É aquilo que nós vamos fazer hoje, mas em formato digital. Primeiro Nós vamos vamos fazer de uma maneira e depois vai Exatamente, e depois da parte da tarde vamos ver como é que digitalmente isto poderia ser transformado, está bem? Posso avançar? Sim, sim. Vamos então perceber quais são as funcionalidades que esta plataforma tem. Ela consiste então num placar, é o sistema de posts, são post-its virtuais, não é? Uma espécie de mosaicos que nós podemos ir pulando na parede. Exatamente. É um serviço livre, daí ela ser tão interessante. Permite a criação então de uma tela online que pode conter vídeos. Quando eu digo vídeos, vão buscar ao YouTube e metem lá. Pronto, fazem uma pesquisazinha e põem. Mas também os vossos próprios vídeos, podem fazer upload num computador. Texto, anexo em PDF, permite enviar notas por e-mail. Portanto, eu posso agarrar naquele post-it que ali está e depois enviá-lo por e-mail. Olha, vão ver porque acrescentei uma coisinha nova. Contém um calendário, pode ser associado às notas e podem-se criar grupos que terão acesso ao placar. Ou seja, eu posso, como professora, criar um placar, em vez de serem os alunos, e depois crio grupos e cada grupo trabalha no placar que eu criei. Portanto, eu posso criar um placar verde, um placar amarelo, um placar azul e tenho ali grupos de alunos, ou então são eles próprios que à partida o fazem. Como fazer? Então, registram-se criando uma conta, mas é uma coisa básica. Nome, e-mail e a password. Portanto, não nos obrigam àquela coisa tortuosa. E onde é que vives? E com quem é que vives? Etc. Começa-se então a preencher o placar após escolha de um modelo. Portanto, podemos escolher cores diferentes. Portanto, a cor que eu escolhi não é aquela de cortiça. E tornamos esta tela pública e só assim é que ela fica pública, porque enquanto não é tornada pública ela é privada, portanto é nossa, ninguém pode aceder. E basta acrescentar notas colocando-a no modo Everyone May Post Stickies. Isso seria na perspectiva dos nossos alunos. Temos um grupo de 5 alunos, se eles selecionarem esta opção, todos podem mexer. E podem mexer a partir de qualquer computador em simultâneo ou onde quer que eles estejam. Portanto, podem fazer isto de uma forma muito virtual e à distância. Portanto, isto é uma forma de criar uma rede digital de interação entre as pessoas, que não tem que ser limitada à turma, pode ser entre turmas, pode ser entre turmas de diferentes países. Não é? Portanto, podemos alargar aqui a nossa rede a nível deste aspecto digital, tem também essa mais-valia. Portanto, como estou a ver que somos todos educadores, o interesse para a educação é relevante. Portanto, permite-nos planear, criar listas de palavras. Eu tenho um aluno que ainda esta semana me enviou aquilo que eu considerei como um plano de recuperação. Portanto, mandei-lhe, olha, vais fazer aqui na plataforma Lino, quero que faças uma revisão da matéria toda. Portanto, a cada módulo que nós demos, vais fazer aqui um levantamento de palavras, do tema em si, e vais então, e ele criou ali uma plataforma, criou o seu placar com tudo aquilo que ele entendeu relevante, os aspectos gramaticais, etc., e mandou, pronto, colocou como público eu vi. Ora, permite reunir então evidências visuais, fazer levantamento de opiniões, criar texto de modo colaborativo, realizar apresentações, dar-se a conhecer. Pode ser um ponto de partida no início do ano letivo. Portanto, o aluno faz o seu placar, põe a sua fotografia, diz de onde venho, se tem animais de estimação, etc. Faz um portfólio, não é? Pode ser ponto de partida. Criar nuvens de ideias, criar diários fotográficos e digitais, que no caso podem ser também textuais. Portanto, a nossa ideia é criar aqui, neste momento, durante esta manhã, teias multiculturais que vão ser promovidas por plataformas colaborativas de partilha. Por isso, ao longo desta sessão, continua, vamos trilhar um percurso de aprendizagem e vamos ilustrar a nossa história e identidade. Vamos ver como é que vamos fazer isto. Portanto, articular a nossa história com a história do outro. E depois, no final, proceder às evidências de tudo isto, vai ser o meu trabalho, ao longo da manhã, proceder às evidências e então postar, estou a usar a mesma palavra em inglês, não é? Postar tudo naquela plataforma colaborativa. Bom, então, esta questão da interculturalidade, da multiculturalidade, aliás, o termo de multiculturalidade é um termo que surge, a partir do momento em que surge a questão da migração. E nós hoje em dia vivemos numa altura em que, de facto, nos deparamos com a questão da aldeia global, da globalização.
E, portanto, temos aqui, mesmo neste momento, contemporaneamente, estamos a viver de forma muito premente esta situação da migração. E, portanto, há um auto-questionamento de todos os cidadãos, quer sejam aqueles que partem, quer sejam aqueles que ficam, perante esta questão da aldeia global, em que, por um lado, temos uma universalização do ser humano, não é? Por outro lado, confrontamos com a diversidade, com a alteridade, o outro que está dentro de nós, não é? E depois questionamos, mas afinal, perante esta aldeia global, quem sou eu? Se eu estou neste meio em que já não há fronteiras, em que a língua se transforma, se multiplica, integra, compõe, quem sou eu? Quem diz a língua diz a cultura. E, portanto, essa é uma questão que é bastante premente. Nós, quando pensamos, desculpem eu não me levantar, mas eu não consigo estar muito tempo em pé, também estou deficiente temporariamente. Portanto, quando nós nos deparamos com esta mobilidade humana, também nos deparamos com a questão que se prende com a própria noção da Europa, o que é a Europa, que é uma noção que já vem a ser construída desde os tempos antigos, não é? Desde o período do Império Romano. Também esta questão da identidade, então quem sou eu quando eu não tenho fronteiras? Quando eu vou onde quero, quando eu uso o dinheiro que já não é só meu, quem sou eu, ao fim e ao cabo? Esta é a grande questão, que vai ser o ponto de partida daquilo que nós vamos falar. A multiculturalidade, no fundo, ela pode dar origem a duas circunstâncias. Portanto, quando pensamos nos movimentos migratórios, eles têm resultado no facto de haver um contexto cultural, um contexto histórico que proporciona esta questão da multiculturalidade, mas também se prendem com questões históricas e questões socioeconómicas. Portanto, todos estes fatores contribuem para que, a dado momento, os países se deparem com a necessidade de absorver culturas que se imiscuem pelas diversas razões que eu fui referindo e que se integram e que têm que ser tidas em consideração até em termos políticos. E, portanto, neste sentido, a multiculturalidade depois depara-se, ou pode ter dois tipos de consequências. Ela pode ser de caráter colaborativo, em que, de facto, ela vai evoluir noutro sentido, e já vamos ver isso, ou pode ser até de caráter conflitual, e nós já vivenciámos estas situações, temos, por exemplo, o exemplo do 11 de setembro, que é mais óbvio, mas não vamos tão longe, vamos pensar, por exemplo, na questão da Galiza não, desculpem, Espanha, do País Basco, não é? Que fala a mesma, ou não fala a mesma língua, mas é a língua imposta, etc. E apesar de ser uma unidade geográfica, há ali conflitualidade, há ali já uma noção de multiculturalidade que não assenta propriamente no diálogo. Mas quando a multiculturalidade evolui para a questão colaborativa, então aí estamos no espaço já da interculturalidade. Esta noção é recente, ela é referida pela Unesco em 2005, e portanto é aqui nestes termos que nós estamos hoje também a pensar, na questão da multiculturalidade transformar em diálogo, e ela prende-se com a questão do respeito pelos direitos humanos, da compreensão e da interpenetração de culturas, da questão do diálogo, da questão de diversidade, da expressão cultural, etc. Mas, mais uma vez, nós voltamos a deparar com a mesma questão. Eu aceito o outro, mas quem sou eu? E, portanto, a questão da identidade, perante a alteridade, perante a diversidade, perante a própria identidade histórica, não é? Acaba por ser um ponto que é importante termos em consideração quando pensamos na nossa própria realidade. E depois, neste tempo, temos então a questão da cultura. Eu usei aqui uma expressão do Eidari, que fez um estudo agora também recente, onde ele pensa o que é afinal a cultura. E eu achei engraçada esta definição que ele deu de cultura, porque ela se prende um bocadinho com o nosso objetivo, com o que nós pretendíamos fazer convosco hoje. Nomeadamente, ser uma moldura que as pessoas usam para se autoestruturar, para se estruturar socialmente, para entender o seu mundo social e comunicarmos uns com os outros. Portanto, neste sentido, o ponto de partida na nossa atividade de hoje é pensarmos que vamos estabelecer aqui um diálogo de culturas, que neste caso até são muito próximas, mas cada um de nós transporta a sua identidade própria dentro da mesma cultura e, portanto, apesar de haver esta aldeia global, mesmo aqui na nossa sala onde nós estamos, ela é personalizada e essa personalização que faz a identidade de todos nós queremos ir buscar. Ora bem, a Paula esteve aqui a falar sobre a importância do registro digital. De facto, é essencial, é uma mais-valia tremenda, sobretudo quando queremos estabelecer redes, quando queremos estabelecer pontes. Mas não podemos nunca esquecer, isto é uma discussão que eu e a Bruna estamos sempre a ter, a importância do registro físico, do registro que não se apaga, que não desaparece quando a eletricidade
não existe em minha casa, não é? Portanto, esta importância do registro físico, que eu posso cheirar, que posso tocar, ela deve, no fundo, anteceder a parte digital. Esse é o nosso ponto de partida de nós as três. Deve haver este recurso à parte física antes da parte digital, da parte não palpável. Porquê? Porque quer o aspecto visual do registro visual, quer o aspecto do registro escrito, e agora permitam-me também, vou avançar, mas vou já dar um exemplo concreto. Ele prende-se com a questão da memória. Se eu não tenho um registro efetivo da minha identidade, a minha memória também se pode desvanecer quando eu desapareço. E dou-vos um exemplo muito concreto. Agora temos a experiência da Danuta, do livro livre que ela produziu. Não sei se alguns de vocês veem agora a formação que ela esta semana deu. Mas em que o objetivo é precisamente pensarmos nisso. Temos um livro que é um livro em aberto, que o ponto de partida é o 25 de Abril, e vamos escutar as pessoas que ainda estão vivas. Porque estas pessoas dão-nos a nossa identidade, o meu português perante o meu processo histórico, não é? A história faz parte de quem eu sou, mas ao mesmo tempo o registro da memória perante as pessoas que já não vão existir daqui a pouco tempo. Estamos a falar de uma história que é relativamente recente, os 40 anos, não é? Que estão a ser celebrados agora, e temos testemunhos de pessoas que existem neste momento. O que significa que, de facto, esta memória, se não for registada agora por cada um de nós, a tendência é para ela desaparecer. Mas a tal identidade de alguém que viveu algo que aparentemente nem é muito importante, porque eu não fiz parte daquele grande facto histórico que foi ir nas Chaimites, ir para o Chiado. Eu não fiz parte disso, mas fiz parte de uma outra realidade que, integrada num conjunto, construiu o 25 de Abril, construiu a memória do 25 de Abril. E, portanto, esta experiência é uma experiência muito engraçada a vários níveis da nossa vida. Quando nós produzimos o registro escrito ou o registro visual, ela permite, então, o registro da memória, a efetivação da memória, a perpetuação da memória. E este tema é extremamente importante. Eu falo de perpetuação da memória porque, de facto, quando nós desaparecemos, nada fica. Não é? Fica a memória. E a memória desaparecendo, não somos, não existimos. E o ponto de partida até pode ser, por exemplo, os nossos nomes. Dou-vos um exemplo. Nos relatos de naufrágio no século XVI, morriam 500 pessoas das que iam a bordo das naus, e quem registava esses relatos de naufrágio tinha o cuidado, muitas vezes, de registar o nome das pessoas, porque era a única forma de dar sepultura, de dar memória, de dar perpetuação a quem já não é. Era o povo, não é? O povo que esmorecia, desaparecia nas águas, mas o nome perdurava. Portanto, esse também é o ponto de partida do nosso encontro com a nossa identidade, é o nosso nome, a nossa bandeira de identidade. Portanto, esta questão da memória, da partilha, da autorreflexão, ela é extremamente importante e é potenciada pelo facto de termos um registro que, antes de ser digital, ele é físico. Eu posso tocar, posso sentir, posso cheirar. Assim sendo, para irmos em busca da nossa identidade, vamos aqui dar início a uma atividade que vai precisamente ao encontro daquilo que trata todo este workshop. Nós vamos ter todos estes dias aqui que a Adelaide nos proporcionou, que a Almada Forma construiu para nós pensarmos a questão da interculturalidade, mas para pensarmos temos que começar por cada um de nós. Quem sou eu? Então vamos fazer aqui um percurso que será uma moldura de mim próprio. Não é à toa que temos ali um espelho, não é? Para nos podermos olhar, para nos podermos observar, para nos podermos pensar e depois para construirmos redes que interajam com cada um dos que estão aqui nesta sala, porque a minha rede, a minha identidade, depois vai se alargar à identidade de quem está próximo dos outros, até daqueles que eu não conheço. No fundo, vamos colecionar palavras e imagens, vamos criar teias. E, portanto, nesse aspecto, eu passo até para já a palavra à Danuta. Não sei se queres acrescentar já alguma coisa ou se... Muito obrigada, vocês fizeram uma excelente apresentação. Querem passar já à atividade? Eu acho que sim, vamos começar já porque estamos também eu vou dizer que a atividade que nós, este pequeno exercício, o exercício-jogo que nós vamos fazer, vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte tem a ver com a nossa identidade individual, como a Dulce estava a falar. E para este efeito, eu preparei aqui umas pequenas, vou aqui ao pé do material, diretamente. Então, umas pequenas telas de cartão. Cada uma poderá utilizar uma moldurinha destas, ou uma tela destas, para criar um autorretrato. Eu pensei assim mais baseada
na forma simples da cara, que é aquela coisa que nos caracteriza, mas eu penso que, pronto, nós podemos espreitar ali o espelho, mas nós podemos fazer um retrato muito objetivo, olhar no espelho, estudar todas as características de uma cara, que os olhos estão assim mais ou menos colocados ao meio e não muito para cima, como às vezes acontece. Nós podemos ver como é que as orelhas estão posicionadas entre a boca e os olhos, mas também podemos trabalhar com uma coisa que as crianças usam com muita frequência, que é o sentimento interior. Em inglês, como toda a gente está agora a falar muito inglês, inner feeling. Portanto, nós podemos fazer um autorretrato baseado na nossa sensação interior, podemos misturar com o olhar do espelho, não é? Portanto, pode não ser um retrato efetivo daquilo que é o meu rosto, mas pode ser um retrato simbólico. Usaste bem a palavra. Pode ser um retrato simbólico. E essa simbologia parte de elementos que podem ser até cores, podem ser formas. Exato. Graficamente muito simples. Bom, quem quiser, eu tenho ali à luz na testa. Para já estamos aqui um bocado limitados pelos materiais, não tenho tintas ou óleo. Não tenho tintas de pincel, porque eu já vi que aqui era um bocado difícil trabalhar com águas e tal. Então, o que é que eu trouxe para aqui, para nós podermos trabalhar? Tenho uma caixa que eu vou distribuir aqui vários ceras, pastel de óleo, assim, a cores. Posso colocar também papéis para cortar. Imagina, eu acho que eu sou um sol, por exemplo. Então, posso pôr aqui uma bola amarela e posso complementar com palavras, não é? Ou posso achar que a minha característica são os, sei lá, eu faço joias e coloco assim mais ou menos decorada desta maneira, ou pronto, o meu cabelo é que é especial. Pronto, cada um vai escolher as suas características. Aliás, eu fiz-te um pintor, lembra-me agora o nome dele, que faz fruta nos rostos das pessoas. O Archibald. Pronto, eu não estou a pedir para mim o Archibald. Mas isto para ver é que a percepção do eu pode ser muito amplificada. Mas aqui eu acho que assim, alguma coisa que retrata vocês individualmente, pode ter o vosso nome incorporado, mas tentam, pronto, como isto é assim um exercício mais ou menos rápido, vamos utilizar assim umas ferramentas um bocadinho básicos, iconográficos, misturar palavras. Nós sabemos, aqui os meus amigos podem inspirar-se por ali, conhecem as ferramentas principais da ilustração, que é a mancha, ou então a linha, ou então a cor, ou então o traço, que são linhas e traços. Pode ser volume, nós não vamos trabalhar muito com volume, porque isso implicava claro, escuro e sombras. Podemos trabalhar com contraste, podemos trabalhar com a dimensão. Eu posso fazer o meu retrato miniatura aqui neste espaço, não é? Às vezes nós vemos isso nos miúdos, quando lhes damos uma tarefa, não é? Eles usam o espaço de uma maneira diferente. Portanto, vocês aqui pensem bem, eu vou utilizar o meu espaço, eu sou muito grande, talvez sou mais pequenino, mas pronto, a ideia é mais justa. Vejam como é que utilizam aqui o espaço, que são as nossas ferramentas, a cor, o espaço, a mancha, a área que ocupamos, o contraste, se eu sou quase igual ao branco, ou se faço mais contraste que aqui branco. Pronto, aqui é muito livre, acho que já dei assim umas ideias, e agora vamos terminar o tempo para este exercício. Podem falar do significado do nome, pronto, significado do nome. Cada um de nós tem a sua bagagem genética, chamemos-lhe assim. Nomeadamente, a bagagem genética, entre aspas, porque não estou a falar literalmente no ADN, mas no ADN familiar no sentido da história familiar. Histórias que nos marcam a nível da família. E eu posso até completar o meu retrato com palavras-chave referentes à minha identidade genética. De onde vinham os meus pais? Será que isso é marcante para quem eu sou hoje? Que palavras-chave é que eu poderia colocar dentro do meu retrato? Eu posso, por exemplo, até construir o meu rosto de uma forma muito simples e a minha camisola ser toda ela preenchida com palavras que me vestem e que me transformam naquilo que eu sou, aquilo que eu transporto. Quer dizer, eu pensando em quem é a Dulce, penso numa forma, penso numa cor que me identifica, mas e depois toda eu sou feita de um código genético. Esse código genético tem a ver com a minha família. De onde é que eu venho, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, onde é que qual é a história de família que me marcou. Será que eu já tenho cheiro aos brancos? Foi uma boca. Bom, portanto, podemos brincar no fundo com este conceito, amplificando a imagem e vestindo-nos também com as palavras, porque o jogo vai ser não só um jogo de imagem, vai ser um jogo de imagem
colada com a palavra sempre a par e passo com a imagem. Então, vamos... Eu só ia perguntar uma coisa. Tens aquele livro, aquele peixinho? tenho, ia falar... Eu só queria mostrar, antes de nós começarmos, pronto, eu lancei assim um desafio destes quando fizemos o lançamento do Espera aí, livro. eu não E trouxe... havia um miúdo que fez uma coisa tão gira. Espera aí. E eu nem sabia quem era, fotografei aquilo dentro de um mural. Eu esqueci-me. Mas podemos ir aqui exato, podemos ir... Esqueci-me, desculpa. Pronto, enquanto eu vou distribuir o material, vamos tentar descobrir ali Sim, eu o vou fazer isso. boneco, só para vos dar uma ideia. Então, Podem sair daqui se quiserem, ou tem que ser aqui mesmo. O quê? Há muitos espaços para ir. Não, mas aqui vamos desenhar, se calhar podem trabalhar também mais. Eu vou pôr aqui o material mais em cima da mesa. Ali tem papéis de cor, temos algumas tesouras, não temos muitas tesouras, mas podem rasgar papel assim com a mão. Mãos de tesoura. Mãos de tesoura. Eduardo, mãos de tesoura. Podem ir passando as pequenas telas. Podem ir passando cada qual fica com uma. Temos que pedir um tempo. Não, mas não é inventar. Até às 11h30. Ok. Espera aí, só uma coisa. Tem até às 11 horas. Não chegam os cartões. Depois às 11 horas vamos fazer aqui uma exposição dos retratos. Está bem? Até às 11 horas. Temos aqui podem espalhar aqui estes materiais pela mesa. Espalhar os materiais pela mesa. Espalhar os materiais. Tem aqui colas que também podem espalhar pela mesa. Pega um e passa. Não, já agora. Há aqui papéis de cor para reformular. Tem canetas, tem aqui coisas, materiais. Depois por lá, não sei. Espera aí, pode ser que acha. O quê? Lápis de carvão. Há aqui vários materiais, cores, lápis de carvão. Se alguém quiser. Está bem. Muito obrigada. Tem vários É um bocadinho aquilo que a Danuta vai exemplificar. Pronto, e como a Dulce já começou a explicar, aquilo que nos vai ligar uns aos outros são como se fossem as nossas pedras. Lá está, em inglês temos uma palavra que eu não sei qual é, em português, stepping stones. Portanto, é assim umas pedras quando atravessamos um rio, quando atravessamos um riacho, não é? Colocamos lá e andamos, não sei se fazem. Tem um nome especial para isto em português? Stepping stones. É tão específico em É inglês, não vale a pena. É uma brincadeira que eu faço desde criança, gosto de atravessar riachos e pequenos vias de água, então estou sempre à procura de pedras e quando não há, tenho que colocar lá as pedras. Portanto, nós vamos colocar as nossas pedras, que seriam as pontes que nós podemos colocar entre nós, nestes pequenos pedras que eu fiz. São umas pedras, ainda pensei que podia ter ido buscar pedras à praia, mas como estava assim um bocadinho longe de uma praia com pedras,
então fiz aqui isto na mesma linguagem, que é feliz. E, portanto, nós íamos muito rápido, eu quero só voltar para trás, talvez, para... Estivemos a falar da língua, aqui temos o nosso território, a terra que tem marcas, por exemplo, dos animais pré-históricos que passaram por aqui, não é? Depois temos as nossas primeiras, podes mudar, deixa aqui, pronto, aqui à volta está cheio, não é? Temos a riba fóssil, está cheio de fósseis, temos as pegadas de dinossauro em todo lado, não é? Temos essas coisas que nos marcam, pronto, são coisas que nós podemos utilizar para caracterizar o nosso país. Depois saltaste aí, não sei se estava lá uma parede com desenhos rupestres, não é? Os desenhos rupestres que têm, devia ser antes, tipo no terceiro slide, não sei, se calhar não está nesta versão, pronto. Mas no livro, no livro tenho esta pista dos desenhos rupestres, a nossa primeira tentativa de arranjar símbolos e desenhos para comunicar, não é? Podemos comunicar sobre uma história da caça, com estas setas, com estes animais, não é? Os bidontes, por exemplo, as deer, como é que se chama? Os veados, pronto, os animais, a caça, uma tentativa do autorretrato, o sol, pronto. São as primeiras tentativas de encontrar a língua escrita, a palavra escrita, portanto, é por símbolos. Eu queria que vocês pegassem muito nesta ideia de criar uma iconografia. Vamos tentar aqui trabalhar com ícones, que são pequenos símbolos que nós colocamos em vez da palavra, mas também podemos utilizar a palavra neste exercício. Pronto, vamos ver mais as nossas coisas, da nossa cultura, da nossa terra, da nossa história, dos nossos primeiros reis, das nossas aventuras, lendas que têm a ver com o mar, também os medos que nós colocamos e projetamos, ou as recompensas por termos encontrado um tesouro escondido no fundo do mar, não é? Portanto, são coisas, a arqueologia no fundo do mar, quem diz, no fundo da terra. Estamos a falar do percurso histórico que faz parte da nossa herança cultural, de quem nós somos. Portanto, nós podemos encontrar dentro desse percurso histórico pequenos elementos que nos vão ajudar a construir as nossas pedras. Nós somos feitos também de matéria, que é a matéria que fica, as nossas pegadas ficam. O que é que nós deixaríamos para trás na nossa pegada? No fundo, não é? Quando pensamos no percurso histórico. Portanto, é um bocadinho esse o desafio daquilo que vocês têm que fazer a seguir. Pensar naquilo que é o percurso histórico, nos elementos que marcam esse percurso histórico e que tornam a nossa identidade aquilo que nós somos. Portanto, como é que nós damos a conhecer aquilo que nós somos através do melhor conhecimento da nossa história, da nossa cultura, que nós vamos tentar, em pequenos ícones, retratar a nossa música, a nossa poesia. Não passa só pela parte histórica, passa também pela parte cultural, a literatura, a música, neste caso também a literatura ali mais representada pelo fado. Se calhar dentro da runa, dentro da pedra, poderá estar uma guitarra portuguesa. Essa guitarra pode ser transformada em caravela, enquanto elementos icónicos. Quer dizer, vamos procurar aqueles elementos que nos tornam portugueses, do ponto de vista histórico, cultural, etc. E temos que, para este exercício, resgatar, através de um ícone, por exemplo, ali o chapéu do Fernando Pessoa, tem sido muito utilizado, não é? Ou um livro. O que é que nós podemos, aqui, enquanto comunicadores, através da imagem e da palavra, o que é que nós podemos ir recolher, não é? O que é que está dentro do chapéu de Fernando Pessoa? Se esse for para nós um elemento simbólico da nossa cultura, da nossa história, até determinante. O que é que está lá dentro? Podemos imaginar este ponto de partida como símbolo e a partir daí tirar de lá dentro palavras, tirar ainda outros ícones, outras imagens. Esse é, no fundo, o desafio. Okay. Queres algum outro exemplo? Não, aqui estamos a passar por vários, pode ir mais à frente também, porque aqui esta coisa do cotidiano, eu acho que essa roupa estendida, por exemplo, não é? A nossa relação com uma naturalidade, com a vida, estendemos as roupas, pronto, eu acho que temos ainda essa ligação por ser um país tardiamente industrializada, não é? E, portanto, temos essa ligação mais forte com a natureza, com o cotidiano, que é muito confortável, eu acho que é assim, natural. Por isso é aqui a roupa estendida à janela, os passos, as cuecas à frente da janela, eu acho sempre assim uma coisa muito curiosa. As cuecas e os sutiãs logo ali. E dentro do espaço físico, que é a pedra simboliza a eternidade, não é? É o lado físico da eternidade. Temos esta componente interessante que é, estamos num espaço que nos inspira,
vamos utilizá-lo, vamos absorver o sol, vamos sair e vamos com um parceiro pensar quais são os elementos da nossa historiografia que são determinantes, fazem parte do meu património comum e, portanto, vamos tentar registá-lo dentro das pedras, através de elementos simbólicos, através de palavras. Se tivessem, imaginem, se tivessem que determinar um elemento simbólico enquanto representante da vossa identidade, qual seria? Dentro daquele percurso histórico que nós temos, não é? No fundo é construir uma pedra de raiz, deixar a vossa marca, tal como os homens deixavam nas grutas, deixar a vossa registro. Quantas mais pedras temos, mais ricos somos, não é? Mesmo que nos querem reduzir a lixo, Eu pensei mesmo que nos queiram reduzir a lixo, nós temos pedras verdadeiras. Portanto, é descobrir as nossas pedras verdadeiras. Espera aí, não queres falar sobre os aspectos da natureza? Podem. Ainda não, se calhar fazemos a natureza, já tens Não, eu ia agora fazer o lançamento das tarefas em geral. Sim, senhora, e depois deixamos A história, a cultura, Tá a bem. terra, portanto, a literatura, as artes e uma outra parte que também é a parte que nos relaciona com a natureza, o mundo físico onde estamos. Nós podemos também ir além disso, nós podemos simplesmente. Não, se calhar podemos fazer um exercício só de palavras aqui, só para ver. começar por aí, sim. Vamos pescar Sim, aqui sim. um bocadinho. Se calhar vamos fazer um brainstorming. Brainstorming verbal antes de Vamos fazer uma lançar. chuva de ideias, vamos registrar palavras, ok? Fazer um levantamento global. Eu, enquanto português, como é que eu cheguei aqui? Vamos, se calhar, passar por este ponto de partida. O que é ser português? O que é que determinou que eu fosse português? Não sei se pode ser este o ponto de partida. E vamos começar com palavras que chocam, ok? E nessa pesquisa, O que eu é que acho que determinou que eu fosse português? Eu não sei. Não, uma palavra. eu não sei. Vamos dar as voltas à mesa, cada pessoa diz uma Cada palavra. pessoa diz uma ideia, ok? Pode ser. Reparem, a expansão marítima é uma coisa engraçada, território português, território global. É uma força assim. Podes escrever Isso é marginal, já não é um olho. Sim, estamos a falar da identidade. Queres papel? Que eu queria abrir este. Ok? E depois tu podes escrever diretamente. Mas atenção, a identidade cultural vocês já deixaram agora marcar a definição Nem que tirar papel. Imagino eu, certo? Sim, mas é diferente. A sua identidade cultural. Agora estamos a alargar a Olha, Paula, não sei escrever porque eu posso me enganar. Não me engana-te que assim a gente ri. Pronto, então vamos a isto. Tentando responder à pergunta, como é que eu me torno português? O que é que faz de ser português? Isto já não é só uma colocação várias, vamos pensar numa ideia. O primeiro ponto de partida foi aqui lançado, expansão marítima. Se calhar em vez de Eu acho expansão... que até devíamos tentar não só dizer a palavra em termos teóricos, mas concretizar isto numa metáfora. Por exemplo, se ela diz expansão marítima, como é que isso podia ser representado? A próxima pessoa diz, depois pode dizer um conceito e uma imagem. Como é que Diz diz ela através de uma imagem. Expansão marítima. não, faz uma seta. Pronto, Expansão faz uma seta a marítima partir daí. Sim. Então, vai dar mar, não é? Navio, Eu até bússola, colocava Estrelado. argonautas. Eu acho que esta palavra é maravilhosa. Argonautas. Argonautas. o que é isso? Como é que se escreve? Então, argonautas. Marinheiros. Portugueses escrevem. Marinheiros em baixo. Estragas a beleza que te chamar. Espera lá, especiarias. Muito engraçado. Mas estamos a cingir-nos à expansão marítima. Temos que evoluir. Pronto, temos que achar. Agora já podemos avançar para outra ideia. Outra ideia que alguém vai Eu queria pôr monstros e medos. Monstros e medos. descoberta, pode ser descoberta, não é só dos povos, é descoberta de todos os Depois que elas estão ligadas, que eles estão ligados a isso. coragem, Paula, coragem. Naufrágio. Ana disse eventos e é verdade, porque também era algo aleatório, do qual dependia. O avanço tecnológico. E que fomos Então, se calhar, em vez de eventos, criatividade. Uma coisa tão grande. Então, espera lá,
vamos tentar seguir aqui uma sequência lógica. Temos a expansão marítima já mais ou menos abrangida. Alguém quer referir alguma outra palavra para definir a expansão marítima? Eu queria as estrelas. Nós não temos estrelas. É que nós precisamos de imagens. Há uma muito importante que é de identidade e de expressão, que é a língua. Língua. Eu ia dizer Países. Países ainda não há muito. Continentes. Vai, continentes. Bichos. Vai, continentes. Quais bichos? Já tens em Lisboa. ouro, cruz, Falta aí uma coisa muito importante. Bichos é tipo girafas. Falta aí uma coisa. Falta aí uma coisa importante. Já falámos de igreja. É o papel da igreja. É que nós precisamos nos cruzar. Temos que ir atrás. Já na expansão marítima. Gosto muito disto. ouro, cruz e espada. Ouro, cruz e espada. Então Os espera lá. gigantes têm que cruzar. Espera lá, vejam lá. Vamos fazer assim. Vejam lá. Vejam lá, temos aqui um tema já definido que é a expansão marítima. Eu acho que seria interessante agora não nos dirigirmos à expansão marítima e nos procurar as outras pedras no nosso caminho. Podem vir antes. Muito bem. Exato, coisas muito antes da expansão. Bem, exatamente. Nós começámos com as razões, se calhar, e foi que agora, eu acho que nós podemos avançar atrás. Eu acho que vamos lançar conceitos para eles escreverem. É assim, posso resumir aqui uma coisa? Posso ter um silêncio só? Eu acho, pronto, o que é que vocês viram por este exemplo? É que se eu tivesse que visualizar este conceito, vocês tiveram que visualizar este conceito, eu posso criar pequenos ícones, porque é aquilo que eu consigo pôr aqui, uma pedrinha destas, não é? Eu posso pôr aqui um pequeno ícone do mar. Não vou escrever palavras, era mais giro se fizesse aqui. Por exemplo, posso criar uma onda simplesmente recortada. Dei-me aí, ou recortada ou rasgada, não é? Este é um bocado pequeno, precisava ser um bocadinho de papel da onda, avassalador. E depois vamos selecionar dentro destas aquelas que são de facto têm mais força, mais poder e que iconicamente eu consigo transportar a imagem de uma forma mais simples, mas imediata. Portanto, eu quando olho para a onda, onde é que anda a tua onda, que a Danuta fez, não é preciso eu escrever mar, porque o mar já está na onda. Agora eu vou levar a onda mais longe. A onda deu-me o quê? Deu uma capacidade de liberdade, deu uma capacidade de fé, deu-me um encontro com os monstros. E se eu até puser aqui dentro um monstrinho, ou escrever a palavra, o monstro já representa o medo, então eu já não preciso falar de medo, não é? Já fica uma palavra, já substitui a outra ideia, porque isto é uma amplitude de conceitos muito grandes. Então, no fundo, é começar pela ideia grande, o conceito grande de expansão marítima, que foi logo a primeira ideia que aqui foi lançada. Ainda não seja, se calhar, a primeira pedra, nós agora podemos ir para trás, podemos ir para a frente. No fundo, é o que é que determina para mim mais a minha identidade enquanto portuguesa? Expansão marítima, ok. Sim, senhora. Expansão marítima, mar. Mar, a simbologia da onda. E o que é que me traz a onda? Traz-me o medo, mais do que o medo também pode trazer a fé, o medo do naufrágio, portanto, se calhar já nem tenho que falar em naufrágio. Diga. A bravura, mas a bravura já é um conceito que visualmente eu não consigo transmitir. Mas através da onda, eu posso inscrever lá a palavra, se ela é suficientemente forte para mim. Portanto, é um ponto de partida, ligar uma palavra, ligar uma imagem simplificada e atirar a pedra ao chão. Ok? Cimentá-la, digamos assim. Não sei se consegui explicar bem, eu percebi, achei que era um problema que estava assim, no fundo, eu acho que nós não explicámos isso muito bem no início, e a culpa também foi minha. Mas no fundo o que é que nós estamos a fazer? Estamos a agarrar num exercício muito simples de escrita criativa e a ligá-lo com a ilustração, e a pensarmos a nós próprios. Porque também esse é o desafio deste encontro aqui nos Capuchos. Pensar por cada um de nós e pensar a globalidade, a nossa aldeia global, mas limitada à nossa identidade. Isto poderia, claro, ser feito com milhares de pedras que entram noutros domínios, noutras culturas, noutros, não é? Nós já estamos a construir aqui o nosso pequeno jardim. E poderíamos encontrar aqui também pontos em comum com outras culturas, em que é que a minha cultura se articula com a cultura do outro. Por exemplo, imaginemos que estávamos aqui a falar da terra.
se calhar iríamos colocar aqui símbolos ou palavras que nos levariam a símbolos como o azeite, a cortiça. E em que outros países é que isto existe? A música, as tradições, não é? E em que outras identidades é que se cruzam com a minha? Mas já estamos a ir muito longe. Vamos fazer, vamos de sessões de baralho, vamos fazer um bocadinho as pedras, uma de cada vez, e vamos fazer só mais 2 brainstormings para 2 ideias globais. Conceitos, pois. Okay? E depois avançamos, e vocês aí ficam entregues ao vosso anal. Argonautas de direito próprio. Então vamos a isto? Agora tem que se apagar, não é? Não sei se alguém quer tomar nota de uma outra palavra que considero mais Mas agora vamos centrar só na expansão marítima. Queres para a Não. Essa pedra Não, está feita. Entraste. Essa é uma coisa que... Olha, Marisa. Este papel, não é? Anote. Pronto, já está? Então, outro elemento que faz parte da minha identidade enquanto ser português. Como é que eu me construí enquanto português? O colega estava a falar muito antes. Vamos lá definir uma expressão. As expansões dos outros. Não seja história, pode ser coisas muito concretas aqui. Há bocadinho falámos de um conceito extremamente importante e que reflete a nossa identidade, que é a migração. A migração. Migração. Ok. É migração. Isso é Mas essa migração já estamos mais perto. Da expansão. Eu acho não, como falou no outro conceito. Pronto, eu queria pensar sempre nas pedras. Nas pedras. Eu ia pôr um Pedras da conceito muito história. próximo. É basta olhar pela janela. Nós estamos aqui, falou-se nos percursos, estamos num sítio muito especial, não é? No último encontro falámos um bocadinho sobre o aspecto natural, a paisagem natural, as plantas, os animais que nós temos aqui, não é? Essa pode ser outra pedra. O mundo Podia natural. ser. Se tivéssemos agora que partir para o mundo natural, 3 ou 4 ideias do que é que nós colocamos aqui. Por exemplo, eu reparei, esta senhora, a Filomena, Mar. vem do Porto. Mar. Vem do Porto, não é? A identidade do ambiente dela vai ser um bocadinho diferente, se calhar, de quem toda a vida viveu aqui. Se calhar a Filomena, com outra pessoa, vai buscar coisas que não são propriamente este território localizado, mas até podem ser comuns. Até podem ser comuns. O mundo natural pode ser comum. E muito provavelmente até será. Portanto, agora é pensar também nisso. Então vamos, se calhar, partir Um outro conceito. Sem ser um só o natural, conceito outro histórico. conceito. Outro conceito. mundo natural. Que não seja diáspora, que não seja mundo natural, que não seja o conceito expansão. histórico. O que é que podia ser mais? A nível do mundo cultural. Do mundo natural. Diga, É, diga. é um atraso económico. A nossa fisionomia pode vir as baixinhas. Não, tu Não, Morenas. Morenas. Não sou olha, o solar. Há pouco, aqui, muito concretamente neste sítio, temos aqui há pouco falámos do património de âmbito histórico. Agora estamos a falar do património de âmbito ambiental. Natural. Pegada ecológica. Pode ser, mas se calhar mais localizado aqui, onde nós estamos neste momento. reciclagem, pode ser, são conceitos muito mais modernos, não é? Muito mais. Aí vamos buscar os recursos renováveis, vamos buscar aquilo que nós temos, que é o vento, a água, aerogeradores. Recursos renováveis, pode São ser. chamados de energia, pronto, isto já é levar a coisa mais longe. Pronto, mas eu acho que o que interessa é que vocês Aí tem vários, tem vento, graspem tem água, a tem ideia, estão a apanhar a ideia. Outros conceitos, nós podemos ir. Olha, isso é benfiquista, não, isso é claro. Podemos ir para o futebol, podemos ir para o Inês, aprender-nos por ali, podemos ir para o mundo natural, podemos ir por nomes de cidades e de terras que conhecem ou de onde vêm, não é? Podemos. E Do vento pode pôr os aerogeradores, depois dos recursos renováveis, para além do vento tem a água, tem as ondas e marés, tem a biomassa, tem... geradores. Sim, as aerogeradores estão ligados a biomassa. Pronto, mas já perceberam a ideia. Vamos tentar, seria mais uma pedra a ser feita. Portanto, esta pedra, como é que tu conceberias? Olhando aqui para os recursos renováveis, até se calhar o ponto de partida poderá ser uma pá de uma eólica, não é? Poderia ser esse o conceito. E lá dentro temos inscritas outras coisas Ou podia ser associadas. simplesmente vento, não é? O desenho de uma onda Com uma boca a soprar, um saco a encher de ar. Aí é alguma própria. Um outro conceito poderá ter a ver também com o património cultural. Sei lá. Ai, gastronomia. Gastronomia.